O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reafirmou a possibilidade da exclusão do nome de um genitor da certidão de nascimento quando demonstrado que nunca houve vínculo afetivo entre pai e filho. Situação delicada essa que quem vai contar pra gente é a Mônica Vieira. Mônica, boa tarde para você. Oi, Jordevar, boa tarde mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. Pois é, mas para começar, a gente vai perguntar para o advogado que está aqui com a gente, o Leandro Borba, sobre a diferença entre abandono material e abandono afetivo, para a gente começar esse embate, para poder explicar para o pessoal de casa como que funciona a partir de agora essa nova resolução do STJ. Seja bem-vindo. Primeiramente, a diferença entre o abandono afetivo e o abandono material é que o abandono afetivo, ele consiste naquele ato em que o pai, ele abandona o filho no seu aspecto psicológico, emocional e assistencial. Simplesmente o pai vira as costas para o seu filho e não dá o apoio necessário que ele merece, deixando no limbo. O abandono material já diz respeito à questão financeira do filho. O pai, ele deixa o filho totalmente à míngua, à mercê da própria sorte, que ele não tem condições de se manter e isso contribui negativamente para a sua subsistência. E agora, como que o filho, pode fazer essa destituição desse pai, né? Como que ele pode proceder quando ele já decidiu que não quer mais ter esse nome nos documentos dele? A conduta de cada um vai gerar consequências. Com relação ao pai, o pai pode sofrer a consequência de ter contra ele uma ação judicial versando sobre o ressarcimento do dano material e do dano moral. E pode também ser surpreendido por esse filho com uma ação específica naquela intenção de retirar o nome desse pai do seu registro de nascimento. Isso ocorre no Poder Judiciário, perante o Poder Judiciário. É uma ação complexa, não pode ser feita extrajudicialmente, em cartório extrajudicial, e o pai tem o direito à ampla defesa e o contraditório, princípios, fundamentos previstos na Carta Política Nacional. E como que o filho deve proceder? Ele vai direto onde? Ele precisa de um advogado para fazer isso? Sim, por se tratar de Poder Judiciário, ele necessita providenciar um profissional, no caso um advogado, ajuizar a ação e, mais importante do que isso, no fluir desse processo, ele deve juntar provas de tudo que ele alegou. Então, se ele alegou que ele foi vítima de abandono material ou afetivo, ele deve juntar prova robusta dessa alegação, provas tais como testemunha, documentos e perícias. Então ele deve agir dessa forma. E qual as consequências, vamos falar, depois dessa destituição no documento? Olha, eu vejo que com essa decisão do STJ, a partir de agora nós teremos um número infinito de ações versando sobre essa natureza. Então, o que nós vamos ter a partir de agora? Nós vamos ter esse tipo de ação, né, na justiça, e a pessoa deve procurar o Poder Judiciário e deve ter sempre em mente que o STJ deixou um recado na sua decisão. Ser pai não significa apenas prestar alimentos ao filho, mas ele deve sempre tratar o filho com respeito, com carinho e sempre observando a questão do afeto. Ser pai significa isso. E outra, muitas vezes o abandono material ele é menos drástico do que o abandono afetivo. Então, eu digo para os pais que, geralmente, as crianças e as pessoas, elas entendem quando o pai não tem condições financeiras de pagar os alimentos para ele. Mas quando se trata de abandono afetivo, não tem perdão. Geralmente é isso que acontece na prática. Ok, advogado Leandro Borba, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Vale ressaltar que existem consequências dessa destituição também, porque a partir do momento que o filho entende que ele não quer mais, né, ele quer destituir esse pai dali do documento, ele também destitui das outras coisas que ele poderia ter no futuro, como por exemplo herança. Então essa decisão do STJ ela foi divulgada na semana passada, né?
Então a gente segue acompanhando para ver também as consequências disso, o que isso pode trazer, não só de benefício no momento para esse filho que se acha injustiçado ou sabe-se lá qual o sentimento no momento para destituir o pai, mas também existem outras consequências dessa ação. A gente segue acompanhando e qualquer coisa a gente volta também com esses assuntos nos próximos jornais. Volto com você, Jordevar.